A Casa Paralela surgiu em 2011, né? Foi uma iniciativa minha, com dois alunos da época aqui do Centro de Artes da UFPEL, que era o Thiago Reis e a Bianca Dornelles. Nós nos reunimos e alugamos uma casa, a gente reformou essa casa em Pelotas, né? E abrimos o espaço em 7 de dezembro de 2011. Então ele vai fazer 3 anos, agora no fim do ano vai fazer 3 anos. Como que surgiu, né, essa ideia da Casa Paralela? Na verdade, ela veio de uma vontade de impulsionar, porque na época não existia nenhum espaço independente em Pelotas, né? E tinham poucos espaços expositivos mesmo ligados à prefeitura, mas eram poucos, né? E que os alunos não tinham acesso a esses espaços, geralmente, né? E eu fui dar uma disciplina lá na UFPEL que chamava Prática Profissional. E daí eu deveria estimulá-los, né? Eu me senti com essa responsabilidade de estimulá-los a pensar qual a posição do artista, como ele poderia ocupar um espaço naquela cidade sem ter que sair da cidade, né? Então eu comecei a propor para eles se movimentarem, né? Que saírem da zona de conforto deles e tentar pensar em possibilidades da própria cidade, né? O que poderia ser feito. Junto com os alunos, naquela época, a gente fez um projeto, que era um projeto de extensão ligado à universidade, que se chamava Paralelo 31, e que envolvia, então, várias exposições acontecendo simultaneamente na cidade, em espaços que não eram expositivos na época. Então, ou era um bar, ou era, por exemplo, o Instituto João Simões Lopes Neto, que era um espaço de literatura. Então foram lugares que a gente foi garimpando e conseguindo, conversando com as pessoas, né, conseguindo tendo essa disposição das pessoas para fazer a exposição, né. E os alunos se sentiram extremamente estimulados, né, por essa possibilidade, né. Foi algo simples no começo, mas que rendeu assim uma movimentação, uma vontade de ação, né, e que eu acho que foi super estimulante. Depois disso, os próprios alunos vieram me procurar com essa vontade de ter um espaço. E num primeiro momento era um espaço de exposição que eles queriam. Aliás, desculpa, era um espaço de ateliê compartilhado, né? Tinha mais adeptos na época e depois acabou se reduzindo e ficamos eu, Thiago Reis e Bianca Dornelles. E a ideia foi tomando corpo e foram todos se motivando e então nós conseguimos reformar com investimentos próprios, né, e vontade, né. A gente reformou essa casa e abrimos então a Casa Paralela em 7 de dezembro de 2011. Agora de aniversário. Tá. E mais uma coisa que na verdade foi muito surpreendente pra gente a resposta do público local, porque a gente não tinha ideia de como eles iam reagir, porque a gente foi muito numa motivação e num ímpeto pessoal e a gente não tinha ideia da necessidade que as pessoas veriam nisso, né? E no entanto, quando a gente inaugurou a Casa Paralela, foi uma coisa impressionante. Eu fiquei muito impressionada com a quantidade de pessoas que foram visitar o espaço naquela abertura e a quantidade de retorno que a gente teve no sentido bem positivo, né, do quanto era necessário para a cidade um espaço como aquele e do quanto fazia tempo que não existia nada com esse viés ou com esse tipo de iniciativa, né. Já tinha acontecido algumas iniciativas desse porte, assim, de espaço independente, mas fazia muito tempo em Pelotas que isso não acontecia. Então a resposta foi imediata, assim, de aceitação e de vontade, de estímulo. Então a gente foi levando adiante o projeto muito sentindo essa receptividade, né? Aí a partir disso nós resolvemos tentar fazer a segunda edição do Paralelo 31, que a primeira edição tinha sido ligada à universidade, era um projeto de extensão da universidade. Nós resolvemos fazer de um modo mais independente, porém sentimos a possibilidade de encarar um edital para uma lei de incentivo. Uma lei de incentivo local para a cultura local de Pelotas. Aí nós fizemos um projeto e fomos selecionados e com esse projeto a gente pôde fazer o Paralelo 31, segunda edição, que foi um grande sucesso. Daí a gente já teve
nessa edição, na segunda edição, a gente teve catálogo, a gente teve registro fotográfico muito bom e a gente pôde convidar pessoas para fazer textos, né? A gente tem o texto do Paulo Silveira, o texto da Helene Sacco, no catálogo do Paralelo, enfim, e daí a gente começou a gravar vídeos também com depoimentos de artistas. Então, aos pouquinhos a gente foi se profissionalizando, né? Queria te perguntar, só para colher mais esse teu depoimento, sobre esse diálogo entre Pelotas e outros espaços de outras cidades como Porto Alegre. Como que tu vês esse diálogo, se existe esse diálogo e as diferenças desses cenários, né? Eu acho a tua pergunta bem importante, porque o que acontece? A gente iniciou, na verdade, a Casa Paralela muito com o apoio de outros projetos que a gente já tinha tomado conhecimento. Então, como eu dava disciplina de prática profissional, nessa época eu trouxe os alunos 2 vezes aqui no Ateliê Subterrânea, né, para mostrar como é que era essa iniciativa do pessoal aqui, né, e eles ficaram muito impressionados. E daí eu fiz o retorno, né? Eu convidei o Ateliê Subterrânea para expor numa galeria que eu coordenava na época, que era a Sala, a Galeria do Centro de Artes. E daí o grupo foi lá e então a gente foi fazendo essa troca, né? E isso foi fundamental assim para os projetos que vieram, né? Então teve esse contato inicial que foi muito estimulante, assim, em termos também de ver a receptividade que o Subterrânea tinha na cidade de Pelotas, né? E o quanto eles estavam adquirindo um espaço que estava, enfim, chamando atenção e com propostas bacanas, né? Então a gente foi se inspirando nesse projeto, né? E a gente teve essas trocas e para a gente foi fundamental. Então eu acho bem importante esse contato com essa rede, digamos assim, de comunicação e de trocas entre os espaços independentes, né? Porque como a gente não tem tanto apoio, né? A gente tem muitas vezes a vontade própria, né? O desejo de que dê certo, a gente precisa compartilhar experiências e cada projeto de independente constitui uma experiência diferente do outro, né? E a gente pode estar aprendendo com a experiência do outro, né? Então isso eu acho fundamental, assim.